Boa noite, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje, a gente vai fazer mais esse encontro, essa limpeza no nosso campo, né? Hoje a gente vai limpar doenças, desencarnes rápidos, né? Trazer um chamado para a nossa consciência. Meu nome é Lara Cristina, a maioria aqui já me conhece, né? Eu estou terapeuta holística desde 2017 e trazendo aí para vocês ferramentas que trabalham dentro do campo acástico, ou seja, limpando em todo tempo, espaço e dimensão aquilo que nós não vemos, que nós não percebemos ou sabemos, tá? E, bom, vamos lá. Hoje eu trouxe uma fala interessante para a gente, que é exatamente sobre isso. Quando a alma grita, doença, desencarne e o chamado da consciência. Então, a limpeza do campo como um caminho de reconexão com a vida. Quantas vezes o corpo adoece e os exames não explicam tudo? Quantas vezes a vida trava e a pessoa sente que algo invisível está pesando? E quantas partidas acontecem de forma repentina, deixando perguntas, culpa, medo e até aquela sensação de algo inacabado? Vocês já pararam para pensar? E se parte disso não estivesse apenas no corpo, mas no campo? Bom, nós vamos falar um pouquinho do estado de não saúde, da metafísica e consciência. A metafísica, ela ensina que a matéria é o reflexo de padrões invisíveis, emoções repetidas, que criam campos vibracionais, pensamentos que são sustentados no nosso estado interno, que viram a nossa energia, a nossa vibração. Estados internos prolongados se expressam no corpo. Então, aquilo que você mantém dentro do seu campo, o tempo todo, aquilo se transforma numa reação do seu próprio corpo. Quem me acompanha já sabe, a gente sempre faz uma temática, né, uma vivência do limão, que o corpo reage. O corpo reage porque a mente não entende o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado. A mente simplesmente leva para o campo, e o campo, o corpo, através dessa energia, ele reproduz isso fisicamente. Então, não é a emoção passageira que adoece, mas é o estado emocional onde a alma passa a morar. Aquilo que você coloca constantemente dentro de você, dentro da sua mente, do seu coração, aquilo ali se transforma em antimatéria, digamos assim, né, que vira a doença. Por exemplo, a tristeza, a raiva, né, a tristeza crônica, né, a raiva guardada, o medo constante, culpa antiga, o desvalor, né, o luto congelado. Esses estados formam o campo de não saúde. Bom, vamos falar um pouquinho agora da psicossomática, né? Quando o corpo fala, o que a boca cala. Sintomas surgem quando algo não pôde ser simbolizado. O corpo expressa conflitos não resolvidos. O sistema nervoso registra experiências emocionais. O sintoma não é inimigo, ele é mensageiro. Então, quando nós vivenciamos, experienciamos situações onde a gente não consegue colocar para fora aquele sentimento, aquela dor, aquela tristeza, aquela raiva, aquela mágoa, seja o que for, naquele momento, expressar aquilo, né? Não resolver aquilo, deixar aquilo guardado no nosso emocional, e a gente fica ali, como é que fala? Tem uma palavra, é tipo ruminando, né? Tem uma pessoa que fala isso, né? Fica ruminando. Ruminando é uma coisa de animal, mas a gente fica ali repetindo aquilo, conversando sozinho. Nossa, eu devia ter falado isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter. Não, enfim, você fica ali dentro da sua mente, com aquele momento, com aquela situação, criando uma energia, né, que a gente chama de antimatéria, mas que vai transformar na doença, onde o corpo vai criar uma defesa para eliminar aquela emoção
aquele sentimento, né? Aquela energia ruim, ele cria uma doença que é uma forma dele gritar, dele externar para você, olha para isso, cura isso, resolve isso. E muitas vezes as pessoas pensam que isso está no físico. Ah, é só o físico. E não é, não é. A psicossomática vem falar para a gente, né? O sintoma não é o inimigo, ele é o mensageiro que fala daquilo que está no nosso outro campo. Deixa eu desligar aqui, gente, que ela está, isso, me incomodando aqui. Então, ele vem falar daquilo que está no nosso campo, que a gente não, muitas das vezes, nós não sabemos que aquilo ali está nos causando uma doença. Então, quando ignoramos a mensagem por muito tempo, ela aumenta o volume, ou seja, aquela doença vai criando raiz, ela vai crescendo, né? Aí, muitas vezes a gente trata de alguma forma que é uma forma que não vai eliminar a raiz. A gente precisa ir na raiz. Então, assim, nós vamos falar um pouquinho dos saberes egípcios, né? Egípcios. Na medicina antiga, na medicina egípcia, né, e Campos Sutis fala para a gente que os egípcios, eles viam o ser humano como um corpo, mais energia, mais alma. Falavam de múltiplos corpos sutis, que é o que a gente vem falando aí também, a gente trabalha com esses corpos, né, com a mesa radiônica da cura cástica. Falavam usavam rituais, símbolos, intenção e som para restaurar o equilíbrio. O som é o quê? É uma vibração, né? Então, hoje, a ciência também trabalha muitas doenças com o som, com a música, com a frequência vibracional de músicas, né? Em hertz aí, 438, 500, etc, etc. Também é uma forma. A cura, na época dos egípcios, envolvia reconexão com a ordem interna. Ou seja, eu preciso fazer as pazes comigo, com as minhas dores, com as minhas mágoas, tristezas, revoltas, raivas, seja como for, todo aquele sentimento que é um lixo, que não me serve para nada, mas que egoicamente eu insisto, né, pelo ego, eu insisto em guardar, aquilo ali está me fazendo mal. Então, se eu não trato isso, se eu não libero, se eu não harmonizo e solto tudo isso, a doença vai aparecer e vai gritar. E ela vai gritar em forma de são várias doenças. E muitas delas a gente não dá confiança, não, isso vai passar, e quando vai ver, ela está crônica, ela está enraizada. Por quê? Porque você não tratou, não foi no médico convencional, que a gente também não fala para você não ir no médico convencional, né? Então, você não fez aquele atendimento, não buscou entender o porquê, a raiz daquele problema, né? Que muitas vezes não está no físico exatamente, está no emocional, no nosso mental, né, nessa carga que a gente traz no nosso campo, e aí você não trouxe a cura, não se libertou, não limpou. Isso vai causar sérios problemas, até chegando a óbito. Porque se você não cura, se você não cuida, se você não trata, automaticamente você vai encontrar aí ou uma cama de hospital ou situações irreversíveis, infelizmente. Dentro do campo quântico e da lei de atração, né, a gente vem falando que a física moderna mostra que tudo é vibração e interação. Isso hoje está cada vez mais assertivo, essa opinião, essa ideia, né? Então, o observador influencia a experiência. Então, estados internos moldam escolhas, reações e caminhos. Então, não atraímos o que queremos. Nós sustentamos o que vibramos e atraímos o que vibramos, o que sentimos, né? Então, isso que nós vibramos em estado prolongado se torna o padrão da realidade, se torna a nossa realidade. Se eu vibro amor, paz, harmonia, gratidão,
que eu vou criar para mim? Mais disso. Se eu vibro dor, tristeza, raiva, mágoa, decepção, luto mal resolvido, isso vai criar o quê? Isso vai criar mais situações para que isso piore, aumente. E o meu corpo tem que refletir isso de alguma forma. Ele precisa refletir. Como que ele vai refletir? Isso vira uma doença, né? Isso vira uma doença física. Os desencarnes inesperados, né? E os laços invisíveis. Nós sabemos que está acontecendo aí muitas mortes inesperadas, né? Então, essas mortes inesperadas, elas geram campos emocionais intensos, principalmente quando é na nossa vida, né? Na nossa família, nossos parentes, nossos conhecidos. Muitas vezes a gente tem culpa, tem apego, né? Choque, amor profundo, criam vínculos energéticos que criam um estado de luto não resolvido. Então, as famílias, as pessoas ficam conectadas por um luto não elaborado. E aí, isso também adoece o nosso campo, ou pelo menos deixa aquela nuvenzinha de, né, aquela nuvenzinha de tristeza no campo. A gente vai hoje, através dessa mesa, fazer uma limpeza de desconexão, para que possamos nos desconectar das pessoas que partiram e que a gente não conseguiu soltar, né? Porque aí os sistemas inteiros entram em desarmonia. Não é a partida da pessoa que aprisiona, é o que ficou sem resolução. E quando limpamos as com amor, libertamos dois mundos, né? Então, hoje, nesse evento, nós vamos fazer essa limpeza. Vamos desconectar com essas pessoas que nós perdemos e que não conseguimos resolver, digamos assim, né, entender e aceitar, porque foi muito rápido, porque a gente não esperava, até aquelas pessoas que desencarnaram que a gente esperava, muitas das vezes a gente ainda está com laços invisíveis, causando tristeza, causando dor, às vezes até inconscientemente, porque nós temos esse péssimo hábito de não entender a morte, mesmo que ela seja uma coisa, a única coisa no planeta Terra que nós temos certeza é de que vamos morrer, de que as pessoas vão morrer, mas a gente não, não, não consegue entender isso muitas das vezes e aceitar tranquilamente como deveria, né? A gente sabe que quem estuda, né, quem tem uma outra visão, sabe que existem outras vidas, existem outras dimensões. Essa ferramenta trabalha em todo o tempo, espaço e dimensão. Nós sabemos que as pessoas que desencarnam vão lá para as outras dimensões. Porém, a gente ainda não consegue, mesmo assim, aceitar, né? Então, quem aqui sente que carrega um peso que não é seu? Quem já tentou de tudo e ainda sente o corpo cansado, né? Quem perdeu alguém e nunca mais se sentiu igual? Existe dentro de cada ser humano um desejo profundo de voltar para dentro de si e trazer a mudança. Só que, muitas das vezes, as pessoas não conseguem sozinhas. Não sabem como. Não sabem como se libertar da dor, da tristeza, da separação, da doença física. Tenta de tudo, mas aquele mantra repetitivo, eu estou doente, eu vou morrer, ai, como que eu vou curar? Não tem cura, não tem tudo isso? Bom, hoje nós vamos usar a ferramenta para tirarmos esses laços energéticos que nos impedem de acessarmos o estado emocional, vibracional de cura, de saúde e de desapego, de soltar. É isso que a gente vai buscar aqui hoje. A mesa é uma ferramenta de reorganização vibracional. É uma leitura de padrões inconscientes e liberação simbólica de vínculos, realinhamento de propósito.
e ativação de coerência interna. Então, vai ser muito importante essa mesa hoje. Eu fico muito feliz e muito grata que vocês estejam comigo. É muito bom voltar a fazer esse evento, a trazer essa abertura, essa possibilidade para que vocês, para que todos nós possamos juntos, né, acessarmos uma melhoria. Não é mágica, é uma consciência em ação. Você escolheu, você intencionou limpar o seu campo inconsciente para que abra e saia aquilo que não serve, aquilo que não provém, porque o estado natural de cada ser é a saúde. Lembram? Somos parte da fonte criadora. E assim sendo, somos saudáveis, abundantes, prósperos. Mas toda essa confusão interna que a gente cria no nosso mental, no nosso emocional, externa como uma realidade que atrai situações cada vez mais complexas e a gente acaba se deixando levar por elas e esquecendo quem somos de fato. E assim adoecemos, porque o corpo, ele é uma soma de energias, de vibrações, de frequências que emanamos através do nosso pensamento, do nosso sentimento, das nossas palavras, das nossas ações. E quando conseguimos entender isso, a gente simplesmente começa a fazer a mudança. E essa mudança, ela vai trazer o estado original que temos em nosso corpo, da matriz divina. Esse intencionar, estar aqui, fazer parte deste evento, já é o primeiro passo para que a mudança aconteça. Então, sejam todos bem-vindos. Gratidão, mais uma vez, por estarem aqui. Nós vamos agora, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, e eu puder responder, fique à vontade. Caso contrário, nós vamos fazer uma vivência aqui de reconexão, para depois a gente poder fazer a nossa mesa. Alguém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Só lembrando, então, a doença não é punição, é um convite à escuta. A morte não é um fim, é transição. E a limpeza do campo não é sobre apagar histórias, é sobre devolver cada alma ao seu próprio caminho. Curar é lembrar quem você é, antes da dor. A psicossomática, as abordagens metafísicas e leituras simbólicas do corpo nos fazem lembrar que podemos modificar esse estado do nosso corpo se mudarmos nossa forma de pensar, de sentir, de agir. Lembrando que isso não substitui diagnóstico médico, mas amplia a compreensão emocional. Eu queria falar para vocês aqui, antes da vivência, eu queria falar um pouco aqui sobre 20 órgãos aqui, doenças, né, e possíveis reações, relações emocionais, tá? Os pulmões, né, os problemas respiratórios, eles estão ligados à tristeza profunda, luto, sensação de sufocamento na vida. Em crianças pode estar ligado também a medos, né, a sensação de falta de proteção, né? Eu estava olhando isso esses dias, asma, essas coisas, fala um pouco disso. O coração, a pressão alta, são conflitos afetivos, estresse constante, emoções reprimidas. O coração é o não amor. Eu preciso aprender a amar. E o coração fala, aprenda a amar. A pressão alta, excesso de preocupação com pensamentos o tempo todo, sabe? Se sentindo pressionado, se pressionando. Lembra?
quando a gente fala, vós sois deuses, podeis isso e muito mais, muda o estado de consciência. Solta, confia, entrega. É um primeiro passo para a gente cortar esse elo de ligação com a doença. Faça o que deve ser feito. Viva dando o seu melhor, vivendo um dia de cada vez, com consciência do seu momento, do que você está fazendo, e se desligue de pensamentos repetitivos que estão trazendo mais e mais e mais antimatéria para o seu corpo. O estômago e a gastrite, ele fala de preocupação excessiva, ansiedade, dificuldade de digerir as coisas, as situações. Pessoas, não, o que eu posso falar, pessoas perfeccionistas que gostam de tudo muito certinho, muito correto. Eu sou assim. Isso causa problema no estômago. Porque é impossível controlarmos o que as outras pessoas fazem, que a própria vida que a gente cria vai trazendo para a gente. Então, o problema é no estômago. E não adianta estressar, não adianta falar, eu não dou conta disso porque eu não quero assim. Não tem como, eu preciso aprender. É um trabalho constante, diário, em aprender a digerir, aceitar as coisas como elas são e modificar aquilo que eu puder modificar. O intestino, as colites, prisão de ventre, medo de soltar, controle, apego ao passado, sabe? A gente fica ruminando ali, ó, lembrando, martelando na cabeça. Nossa, foi assim, tinha que ter sido diferente. Ai, por que que eu fiquei aceitando aquilo? Por que que eu passei por aquilo? Por que que eu não saí? Por que que eu não mudei? Por que que eu não agi assim, etc. Para! A gente passou por uma experiência desagradável, a gente viveu. Qual é a lição que eu posso tirar disso? Né? Como eu posso não entrar nisso mais, não passar mais por isso? A gente precisa aprender a levar tudo para o lado do aprendizado e não para o, sabe, levar para o coração, porque vira doença. E o controle? Ah, gente, o controle, e essas pessoas perfeccionistas acham que podem, porque tudo tem que sair perfeito. Então, só eu dou conta, eu tenho que ajudar, eu tenho que participar, eu tenho que fazer. Eu tenho conhecimento, eu acho que eu posso, meus filhos, por exemplo, é o exemplo que eu sempre dou, eu acho que eu posso mudar a vida deles com o aprendizado que eu tenho. Estou errada. Cada um tem que aprender por si, cada um tem que passar a sua situação. Então, a gente explica, mas a gente solta. Cada um fazendo por si, na hora que achar melhor. O fígado, raiva acumulada, ressentimento, frustração. É como se a gente segurasse uma brasa na nossa mão, querendo queimar o outro. Tudo que a gente sente que está relacionado a outras pessoas, é assim que funciona. Não atinge ninguém, atinge a gente mesmo. Os rins, medos profundos, insegurança, sensação de ameaça, preocupação excessiva com o financeiro, de não vai dar conta, de não pode dar conta. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa, eu estou de mudança, e o moço veio aqui olhar os móveis, e aí eu estava comentando com ele, a gente tem que soltar, confiar no todo, dar o nosso melhor e confiar. A gente não pode viver preocupado. Será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou dar conta de fazer aquilo? Será? Não temos, porque aí você está vivendo lá no futuro. E quando você está preocupado com o que já aconteceu, com as raivas, as dores, as mágoas do passado, você está vivendo no passado. Enquanto isso, o seu presente está abandonado. E você está enchendo o seu interno com mantras que vão te causar doença. Não tem como fugir. Para observar, observe-se, para você ver se o que eu estou falando aqui, se é verdade ou não. A gente tem que ser cientista, a gente não tem que ouvir o que o outro fala e acreditar, a gente tem que pôr em observação. Porque a partir do momento que eu observo, que eu percebo, que eu entendo, eu consigo realmente mudar, mas eu preciso entender. Não é só quando o outro fala, né? Informação, não. Eu preciso ter sabedoria.
Quando a informação me traz sabedoria, eu coloco em prática, aí as coisas realmente mudam. Problemas de pele, conflitos de identidade, necessidade de proteção, separação, garganta, tireoide, dificuldade de se expressar, engolir emoções, se anular, coluna lombar, falta de apoio, preocupações financeiras, sobrevivência, pessoa que vive preocupada com a sobrevivência. Não é fácil a gente soltar isso, eu sei muito bem. E quando a gente carrega outras pessoas, o mundo nas costas também, a gente acha que pode, carrega o mundo nas costas e a gente mesmo não tem apoio. Causa problema sério na coluna. A cervical fala de rigidez mental, sobrecarga, dificuldade de ver nossas perspectivas. Dor de cabeça, pressão interna, autocobrança, conflitos mentais. Você ficar martelando a mesma coisa o tempo todo, a sua cabeça não dá conta, sabe? Você fica ali e aquilo ali não vai acontecer do jeito que você quer, mas você fica com aquilo na cabeça. Dor de cabeça. As articulações são resistências à mudança, rigidez, falta de flexibilidade, né? Rigidez emocional. Os joelhos, né, orgulho, dificuldade de ceder, medo de avançar, né, o joelho, ele está muito ligado ao passado e ao futuro, que é a coxa e a canela, pela medicina egípcia, então, a gente precisa sair desse, sabe, do passado, ir estar aqui no presente, soltar o passado e despreocupar do futuro. E soltar o orgulho, o ego. O ego é o nosso inimigo. O ego é a gente. O ego não é uma outra, mas é a gente em outras personalidades que não o fractal da fonte criadora que somos em essência, a centelha divina. Quando a gente deixa a centelha divina falar dentro da gente, a gente solta tudo, a gente confia, a gente entrega. Não é fácil, não, mas devemos buscar esse caminho. Então, o joelho também fala de exaustão emocional, perda de propósito, tristeza prolongada. Não, o sistema imunológico, quer dizer, desculpa, gente, eu pulei aqui. O sistema imunológico que vem falar isso para a gente, né? De exaustão emocional, perda de propósito, tristeza prolongada. A bexiga também fala de raiva contida, irritação, território emocional invadido. O ovário, o útero, vem falar de feridas afetivas, maternidade, criatividade bloqueada, problemas com a mãe, né? Problemas em gerar, em conceber, né? Em criar mesmo. A próstata vem falar de conflitos com masculinidade, controle, envelhecimento. Os olhos, quando a gente recusa em ver algo, medo da verdade, aí a gente vai ficando cego, infelizmente. Os ouvidos, não quer ouvir conflitos familiares. Os dentes, mandíbula, raiva reprimida, decisões não tomadas. E assim por diante. Nós temos a Cristina Cairo, que tem uns livros maravilhosos que falam sobre, né, todas essas psicossomáticas aí no corpo. Então, vale a pena buscar para a gente descobrir onde nós estamos, porque não é somente usar a ferramenta da mesa de cura cáustica, né? É todo um trabalho em conjunto que a gente deve fazer, e principalmente expansão de consciência, para a gente entender qual é a nossa doença, o porquê da nossa doença e onde que a gente pode modificar aquilo que está nos trazendo aquela doença, né? Muitas vezes é complicado, é difícil da gente enxergar, mas vamos fazendo o autoconhecimento para que a gente possa alcançar essas mudanças, ok? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se tem alguma mensagem, alguma coisa, se alguém falou alguma coisa. Tranquilo, então. Ninguém falou nada, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, então podemos ir para a nossa vivência? Lara, Sim? sobre o cérebro, tem algo? O cérebro? Sim. Então, o que eu vi aqui foi a dor de cabeça, né? Eu teria que olhar depois e colocar lá no grupo para você. Tem que olhar no livro da Cristina, né? Porque essa não é muito a minha especialidade, essa psicossomática.
mas eu posso olhar depois e te falar, tá? O cérebro, ele comanda todo o nosso corpo, né? O sistema nervoso central, né? As nossas memórias. Então, o cérebro, ele está relacionado eu diria que a 90% do nosso corpo, do nosso desenvolvimento na vida, né? Então, mas eu não vou falar assim chutando, não, porque posso correr o risco de errar, né? Então, vamos deixar, depois eu olho direitinho e te falo, tá bom? Tá bom, agradecida. Mais alguma pergunta? Se eu puder responder? Tranquilo, gente? Eu acho que tinha mais gente querendo entrar aqui. Bom, mas depois eu olho isso. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer agora com vocês uma vivência, tá? São técnicas para reorganização e cura do campo energético. Para a gente se preparar, para a gente se abrir, para a gente se conectar, então, com a mesa, né, que vai vir daqui a pouco. Então, vamos lá. O objetivo aqui vai ser dissolver cargas emocionais, vínculos inconscientes, memórias densas e restaurar a coerência entre corpo, mente e espírito, tá? Então vamos lá. Nós tá todo mundo sentado. Eu vou pedir para vocês colocarem os pés no chão, conectar direto aí com o chão, colocarem uma mão no coração e a outra no abdômen, tá? E respirar profundamente 3 vezes. Ao inspirar, traga a luz. E ao expirar, solte tudo o que pesa. Vamos lá? Luz, peso. Luz, peso. Façam mesmo o barulho, façam essa força, soltem, joguem fora tudo que está pesando, a doença, a dor, a tristeza, seja o que for que esteja no campo. Façam isso. Agora nós vamos ativar a consciência superior. Visualize uma luz dourada descendo do alto, entrando pelo topo da cabeça. Ela percorre todo o corpo e se expande ao redor, formando um campo luminoso. Visualize, sinta essa luz como proteção e reorganização do seu campo. Vamos fazer agora uma leitura intuitiva da nossa aura. Vamos imaginar que o nosso campo, ao redor do nosso corpo, começa a se mostrar. Com os olhos fechados, busque perceber cores, densidades, áreas mais pesadas. Apenas observe, sem julgar. Não se preocupe, deixa vir, deixa fluir. Se não vier nada, ok, tá tudo bem. Mas tente perceber se existe alguma cor, alguma densidade, alguma coisa no campo áurico, em volta do corpo. Vamos dar. Aqui nós vamos ter, né? Nós vamos ter uma consciência corporal e simbólica daquilo que está ao nosso redor. Gente, se não vier nada, ok, tá tudo bem, não se apeguem, tá? Agora nós vamos dar um comando de liberação. Nós vamos repetir mentalmente.
Eu autorizo a liberação de toda energia, emoção, vínculo ou memória que não pertence mais ao meu caminho atual. Eu autorizo a liberação de toda energia, emoção, vínculo ou memória que não pertence mais ao meu caminho atual. Eu autorizo a liberação de toda energia, emoção, vínculo ou memória que não pertence mais ao caminho atual. Muito bem. Vamos aqui no quântico cortar laços energéticos. Vamos fechar de olhos fechados, que já estamos, né? Veja fios saindo do seu campo, ligados a pessoas, situações, histórias, dores, mágoas, emoções. Veja esses fios saindo com amor, não com raiva. Veja esses fios se dissolverem na luz. Deixe tudo que não te pertence, que não pertence à luz, que não faz parte do amor incondicional, deixe sair. Deixe dissolver como fios de luz. Vai, imagine esses sentimentos, esses pensamentos ou essas ligações com pessoas indo embora como fios de luz, suavemente, encontrando a fonte e saindo de vocês. Muito bem. Vou dar mais um tempinho para que vocês possam fazer. Muito bem. Feito? Então, agora nós vamos fazer uma reprogramação, ok? Vocês vão batendo no peito com a mão em forma de concha, vão repetir mentalmente ou em voz alta, como quiserem. No espaço que se abre, a luz reorganiza. No espaço que se abre, a luz reorganiza. Cada célula recebe uma nova informação. Equilíbrio, segurança, vitalidade. Escolha uma palavra de âncora, tá? Paz, força, vida, confiança, cura. E falem essa palavra em voz alta. Essa palavra, sempre que vocês a falarem, vocês vão lembrar desse momento. Vamos fazer de novo. No espaço que se abre, a luz se reorganiza. Cada célula recebe uma nova informação. Equilíbrio,
segurança e vitalidade. Escolham a palavra âncora, paz, força, vida, confiança, ou a palavra que vocês quiserem, para ancorar esse estado vibracional. Respirem. Mais uma vez. Batendo com a mão em forma de concha no peito. No espaço que se abre, a luz reorganiza. Cada célula recebe uma nova informação. Equilíbrio, segurança, vitalidade. E falem a palavra de âncora. Respirem profundamente e relaxem. Vamos fazer o selamento. Uma esfera de luz envolve todo o seu campo. Seu sistema se recalibra, você está inteiro, você está seguro. Respire profundamente. Sinta essas palavras. Uma esfera de luz envolve todo o seu campo. Seu sistema se recalibra, você está inteiro, você está seguro. Respire profundamente. Sinta-se. Agora vamos nos integrar, mexendo as mãos, os pés, abrindo os olhos devagar, e quem tiver água por perto pode beber. E assim nós estamos conectados com o campo próprio para receber as benesses da mesa radiônica de cura akáshica. Os benefícios deste evento aqui são um pouco diferentes, né? Para quem está presente, para quem vai fazer depois, vai fazer todo esse ritual, né? Para quem só colocamos os nomes, vai receber apenas a limpeza da mesa, mas que já é uma grande coisa na vida delas, porque muitas vezes as pessoas estão com a vida bloqueada e não conseguem alcançar. E a gente intenciona e faz com amor para elas. Se elas estiverem aptas, abertas a receber, elas recebem. A gente não interfere no livre-arbítrio de ninguém. E, por isso, né, a gente faz, porque não interferimos e sempre fazemos com amor, né? Mas depois vai ficar gravado lá, quem quiser fazer essas vivências também pode repetir, pode refazer, né? Aí quem vai fazer somente no gravado não vai receber as benesses da mesa radiônica. A mesa radiônica é específico para quem está com nome e data de nascimento no grupo, não é isso? Mas só a nossa intenção de trazer cura já é uma grande coisa, já é uma grande mudança na vida das pessoas que a gente ama, tá bom? Gratidão, mais uma vez, a cada um de vocês, né? Aqueles que estão presentes, aqueles que não puderam participar. Eu fico muito grata por ter a confiança de vocês, né? É um trabalho que eu faço com amor, é um trabalho que eu faço com a minha confiança sincera de que traz mudança para a vida das pessoas, né? De que as ferramentas são maravilhosas, de que a nossa intenção tem um poder gigantesco para tudo, né? Somos deuses, então podemos tudo e muito mais. Então, quando nós desejamos, intencionamos do fundo do nosso coração, nós mexemos no campo, nós movimentamos energia, né? E sempre com muito amor, sempre com muita gratidão. Meu nome é Lara Cristina, né? Para quem chegou aqui agora, nesse vídeo que está acabando, curte, comenta, compartilha, manda para as pessoas que você ama, manda para as pessoas que você quer que modifique a vida, mande para as pessoas que você deseja que mudem, que entendam, que alcancem um pouco mais de expansão de consciência e modifique seu próprio campo, né? E se não conseguir sozinho, a gente está aqui para ajudar, as ferramentas estão aqui para ajudar.
Gratidão, um beijo no coração. Até a próxima.